Eu queria agradecer muito o convite do pessoal do Conapa, em poder estar aqui, né, falando um pouco sobre dois assuntos que são realmente minhas paixões, os jardins verticais e telhados verdes. Eu cresci no meio de plantas, né, convivi muito no desenvolvimento de projetos e jardins por conta do Marcelo. E me formei, fiz arquitetura, e depois que eu me formei, eu fui fazer alguns cursos fora do país. Eu tive a honra de poder ouvir o Patrick Blanc falando sobre os jardins verticais, e a paixão que ele tem sobre isso, a forma como ele expressa, como ele leva essa forma, né, essa forma de projetar e de executar jardins, foi uma coisa que me tocou muito forte. Eu acho o gnominho verde, que tá sempre de verde, cabelo verde, unha verde, roupa verde, sempre assim, ele fala e ele te cativa, ele te prende de uma forma que quem nunca ouviu ele falando, procura no YouTube, que tenho certeza que vocês também vão se apaixonar como eu me apaixonei quando eu ouvi ele falando. E mais ou menos na mesma época, um pouquinho depois, eu tive a chance de fazer um curso numa organização americana que chama Green Roofs for Healthier Cities, onde eles falam muito sobre os benefícios dos telhados verdes dentro das cidades e como há uma teia de profissionais, né, como a troca de informação entre profissionais é importante. No site deles, eles têm muitos cases, eles dão muitos cursos em várias cidades, e eles têm um trabalho que é muito legal em conjunto com as prefeituras. E depois que eu tive lá, né, que eu aprendi tudo isso, eu fui inspirada em projetar e criar jardins em superfícies que a gente não estava acostumado a ver, que são sempre aqueles muros cinzas, sem graça, aquelas coberturas esquecidas, né? E uns 3, 4 anos atrás eu montei a Paredes Vivas e eu comecei a projetar para atender aqueles clientes que o meu escritório já atendia. Eu acho que é uma forma de projetar completamente diferente do que quando você projeta um jardim horizontal. Você olha a essas plantas de uma forma diferente. Então, combinações que quando você está pensando num jardim horizontal não fariam tanto sentido, quando você olha ele numa outra forma, num outro plano, elas se completam. Então, essas texturas que na hora que você coloca perto, assim, olhando, né, de cima para baixo, você não vê que elas não combinam, quando você olha num outro plano, elas se complementam e enriquecem muito o projeto. Eu escolhi o sistema da Green Wall Ceramic. É um sistema que não existe, onde não existe a necessidade de ter uma empresa especializada para manter isso. Então, o próprio jardineiro que já toma conta do restante do jardim, às vezes o próprio proprietário, eu tenho alguns clientes que eles gostam de fazer essa manutenção, porque é uma manutenção muito simples. Qualquer jardineiro com um pouquinho de treinamento, ele consegue manter esse jardim vertical bonito. Eu acho que independente do sistema que atende o seu cliente, o que você tem disponível na sua cidade, o que é mais fácil para você, eu acho que a gente tem que fazer jardim vertical. Lógico que você tem que saber aquilo que vai acontecer, a manutenção que aquele sistema que você optar vai trazer, porque isso é muito importante, não adianta só ele ficar bonito na hora que você instala, um tempinho depois, mas como é que isso vai ser mantido, tá? Eu trouxe alguns projetos para mostrar para vocês rapidamente. Essa é uma instalação de um jardim vertical duplo. Os módulos da Green Wall Ceramic, eles foram assentados num retângulo, são dois retângulos, então nas 4 laterais eles foram colocados, e esse é o resultado depois de concluído. E o que eu gosto muito desse sistema é que ele me permite inserir outros elementos que não só a vegetação,
Então, nesse caso, a gente tem algumas bicas que elas ficam completamente imperceptíveis, assim, você não sabe de onde vem essa água, elas ficam completamente inseridas dentro desse jardim vertical. E você só fica com aquele barulhinho, né? Então, é uma forma de enriquecer esse projeto. Esse outro exemplo aqui é um projeto, é um condomínio de prédios, é uma construtora. Esse projeto são composto por 5 painéis, eles ficam bem na entrada do condomínio. E no meio é uma brincadeira entre painel, cascata, painel treliça. Essa foto foi tirada um mês depois que a gente fez o plantio. E você já percebe que ele tá realmente assim vistoso, né? Como é rápido o desenvolvimento dessas plantas e como a gente alcança um resultado que muda esse muro, que é uma coisa que se não tivesse nada, que se fosse um muro ia ser feio. Ele se torna um atrativo. Ele valoriza uma coisa que era feia. Esse outro projeto é um projeto que é uma reforma, é um projeto do Marcelo, onde eu só projetei o jardim vertical. São 70 metros quase de jardim vertical, então esse aqui é durante a instalação. Então a gente fez um acompanhamento das etapas para que tudo corresse bem. Então essa foto foi no plantio, que foi realizado pela nossa equipe. Então a gente costuma marcar, quando as manchas são muito grandes, a gente costuma marcar assim para ficar mais fácil, não perder aquele desenho que a gente tinha pensado na hora do projeto. Um comparativo entre o dia do plantio e 44 dias depois. A gente tem utilizado um substrato especial, o pessoal da Guignol está comercializando ele agora. Aqui dá para ver bem aquela questão que eu falei sobre a mistura das espécies, a composição das espécies. Então, o contraste dessa folhagem, né, ele não teria esse mesmo efeito se a gente estivesse falando num jardim convencional. Mas quando você transforma isso num outro plano, esses pacovás no meio das samambaias e do aspargo, eles têm realmente um impacto muito maior. Essa aqui é uma foto um pouco mais recente. Você já percebe que esse jardim vertical está completamente formado e ele faz um plano de fundo muito bonito na composição toda do jardim. Então essa escultura ela tem um destaque maior por conta do jardim vertical. Imagina se a gente tirasse toda essa vegetação e ficasse um muro ali no fundo, não teria nem de perto esse efeito. Quando eu comecei a pensar, né, em paredes vivas, eu escutei de muitos profissionais da área falando que jardim vertical ia ser só uma moda, que era uma tendência, que a gente não ia ter muito espaço, que esse tipo de jardim não teria muito espaço no Brasil. Porque era muito caro, porque dava muita manutenção, por causa disso, por causa daquilo. E hoje a gente percebe que essa realidade é completamente diferente disso que eles estavam falando, né? A gente está vendo pipocando nas cidades. Tem um projeto muito legal que está sendo feito no Minhocão de São Paulo. Eu acho que a gente tem que falar sobre isso e tentar replicar isso em mais cidades, em mais locais, em projetos residenciais. Falar em jardim vertical, quando você propõe isso para o seu cliente, eles são muito abertos já a colocar isso dentro da casa deles. E eu acho que a gente, né, que nós profissionais, a gente tem que estudar e escolher o melhor método que vai atender ao nosso cliente. Eu tenho visto uma busca muito maior em relação aos telhados verdes. Eu acho que a gente tem que aproveitar isso, estudar essas formas esses sistemas construtivos de telhado verde, desmistificar isso, perder o medo de projetar, porque a demanda está vindo, já está aqui, e tem muitas ações que estão propiciando esse crescimento. Eu vou falar um pouquinho, dar alguns exemplos que eu acho legal. Por exemplo, a gente está escutando falar sobre IPTU verde. Não é que você tem um telhado verde no seu empreendimento, no seu edifício, você vai ter necessariamente uma redução
um abatimento no seu IPTU. Mas o telhado verde, junto com uma série de outras soluções sustentáveis, vão te proporcionar um abatimento no seu IPTU. Selos verdes, né, os processos de certificação são responsáveis pelos poucos exemplos de telhado verde que a gente vê por aí. A gente tem uma série deles. O que é mais conhecido aqui no Brasil, o que é mais divulgado, assim, mais é o LEED. O Brasil tem um número muito alto de edifícios que já são certificados ou que estão em processo de certificação. No mundo, o Brasil é o 5º país que mais certifica. E quando a gente olha os benefícios a pontuação que um telhado verde pode trazer num edifício que está passando por um processo de certificação, são muitos pontos de uma forma simples para o cliente, em que ele não vai ter que deixar de ele não vai ter que colocar nada no prédio, né? Essa cobertura já existe. Então, ele ocupar essa cobertura de uma outra forma e ter uma certificação mais alta por conta disso. Uma cidade que eu acho que está à frente de muitas outras é Recife. Desde o ano passado, eles tornaram obrigatórios a instalação de telhados verdes nos seus edifícios com mais de 500 metros quadrados. Por que eles estão fazendo isso? É só para deixar a cidade mais bonita? Ou eles estão pensando realmente no benefício em que transformar essas coberturas, né, ter mais vegetação nessas coberturas, eles vão ter uma diminuição da temperatura naquela região, né, diminuindo aquelas ilhas de calor por conta da vegetação. É uma ação que as prefeituras têm que copiar por aí. E quanto mais a gente falar sobre isso, nós profissionais indicarmos para os nossos clientes, propormos para os nossos clientes isso, mais esse assunto vai estar em voga e mais pessoas, né? E a gente vai ter mais chance de divulgar isso, né? De propagar isso. É uma forma simples de projetar e que a gente tem condição de melhorar as cidades, não só pensando no edifício em que esses telhados se encontram, mas pensando nos benefícios que vários telhados vão trazer para a sua cidade. Em São Paulo, teve uma mudança no zoneamento deles, na forma como eles olham a cidade, o que eles estão avaliando na hora em que eles viabilizam, né, um projeto, quais são os parâmetros que a gente tem que olhar na hora que vai construir um prédio. Eles estão olhando, dividiram as cidades, né? Basicamente isso, nesse site do Gestão Urbana você vai conseguir mais detalhezinhos, assim, é um pouco complicado de explicar, é uma coisa nova ainda. Mas eles olharam a cidade de uma forma geral e analisaram quais eram os problemas deles. Então, a questão da temperatura, a questão do problema de drenagem, do escoamento de água pluvial, a falta de vegetação, né, da biodiversidade. Cadê essas árvores? Cadê essas áreas verdes? Cadê esses animais? E baseado nisso, eles criaram parâmetros. Então, eles desenvolveram uma tabela de pontuação em que para cada região você tem que atingir um valor mínimo. E diferente do que acontecia antigamente, no próximo slide eu vou mostrar mais sobre isso, eles dão opções para escolher. Então, eu posso, dentro do meu lote, colocar um telhado verde, de piso permeável, árvores de grande porte e um jardim vertical. E eu vou preencher essa tabela. Eu atingi a minha pontuação mínima para aquilo? Não atingi. Então, o que eu vou colocar mais? Eu vou aumentar a minha área permeável? Eu vou aumentar o número de espécies de árvores de grande porte? Eles te dão mais que uma solução, vamos assim dizer, para o mesmo lote, naquele mesmo local. Então, como era antes e como se ficou agora. É um processo muito novo, tem muitas críticas falando que não é o ideal, que eles acabaram, que ainda está um pouco confuso para se entender, realmente está, mas eles estão incorporando novas possibilidades na hora de se construir, pensando na cidade como num panorama, assim, em todos os problemas da cidade, pensando na questão de drenagem, em que os telhados verdes têm muita influência, né? É muito fácil você resolver essa questão das enchentes
quando a gente pensa numa cidade com mais telhados verdes. Mas o que está acontecendo no mundo, né? O que eles já fizeram com isso? Quais são as políticas que eles adotam? Por exemplo, na Europa, todos esses países têm políticas que ou tornam um telhado verde obrigatório ou oferecem benefícios, contrapartidas para aqueles que instalam. Esse é um projeto da nova sede da Lego. Ele não trabalha essa cobertura verde de uma forma plana, única, né? Ele segmenta e brinca como se fosse uma pecinha de Lego mesmo. Estados Unidos, várias cidades têm um desconto considerável na taxa que eles pagam, o nosso IPTU, né? Para eles. A Califórnia, ela tá cheia de bons exemplos para a gente seguir e implantar nas nossas cidades em relação a uma arquitetura sustentável, pensando nos benefícios da cidade. Esse é um exemplo que é um projeto do Renzo Piano, onde mais uma vez essas aberturas nessa cobertura vegetal, elas compõem o projeto. Então tem algumas fotos das pessoas passeando por umas passarelas onde dá para ver essas aberturas e é realmente lindo de ver. No Canadá, eu quis trazer esse exemplo de Vancouver. Eu morei um tempo no Canadá e eu estudava nessa biblioteca, eu passava. Esse telhado verde não é acessível, mas eu ficava num desses prédios no fundo, assim, nesse prédio mais no fundo, estudando nessas salas, e eu via esse telhado de lá e eu falava, eu olhei assim para aquilo e eu falei, nossa, olha como é gostoso, né? Sem pensar nos benefícios que isso traz, como só esteticamente já muda isso. E Toronto foi a cidade assim que foi pioneira, foi a primeira cidade que propôs uma regulamentação sobre telhados verdes no mundo, né? Muito, muito legal. A Ásia, por exemplo, Hong Kong, eles estão com um projeto super legal em relação aos metrôs, né, as estações de metrô, tanto as existentes quanto que eles estão projetando, inserir essas coberturas vegetais e transformar isso em hortas urbanas, onde no caminho para casa, a pessoa que vai pegar aquele metrô, ele vai poder comprar o alface, o tomate, alguma coisa que foi produzida naquele local e ocupar isso de uma forma diferente. Só um comparativo em relação a essas hortas urbanas, que é um projeto que eu gostei muito de ver no meio de São Paulo. Eu não sabia, fiquei sabendo há pouco tempo, que o Shopping Eldorado tem um programa de hortas urbanas para reduzir a emissão, né, de lixo orgânico. Então, todo esse resto de alimento que é produzido na praça de alimentação deles passa por um processo de compostagem no próprio shopping e depois ele serve para cultivar uma horta que vai ser doada, né, para os funcionários do local. Eles ainda estão num processo de implantação desse projeto. Eles querem fazer isso na cobertura toda deles. E é uma forma de que utilizar essa cobertura que é antiga, né, que talvez não suporte uma carga, que a gente tem que estar muito atento a isso, né? Eles colocaram algumas caixas dessas de plástico que a gente coloca aí, colocou uma horta e tem tomate, alface. É um projeto muito legal. Quem dera todos os shoppings seguissem esse exemplo. Reduzir o desperdício e trazer uma qualidade de vida para as pessoas no seu ambiente de trabalho. Eu acho que é uma forma diferente da gente olhar esses telhados verdes. Os benefícios, né? Se eu fosse falar sobre os benefícios do telhado verde, a gente ia ficar aqui bastante tempo, então eu só trouxe 2 pontos. Que quando a gente fala que telhado verde ele reduz a temperatura, quando a gente vê um exemplo de que traz em números isso, a gente fica realmente chocado e olha para isso de uma forma diferente. Então esse estudo foi realizado em Chicago em 2000. Há uns anos antes eles tiveram um problema de uma onda de calor muito grande, uma série de pessoas morreram, foi uma coisa meio complicada por lá.
Então eles fizeram uma cobertura vegetal no Chicago City Hall, né, na prefeitura deles, e depois fizeram um estudo, né, uma imagem infravermelha num dia de calor, e na cobertura ao lado, onde não foi colocado um telhado verde, comparado com a que teve, a diferença foi de 40 graus. Em relação ao manejo das águas pluviais, né, drenagem, eu moro em Campinas, não moro em São Paulo, mas quando eu vou para minha casa e no dia que choveu muito, eu tenho que esperar o rio abaixar porque eu não chego. Pensar em criar, às vezes, numa cidade que já está consolidada é um processo muito mais complicado do que a gente ocupar essas coberturas que já existem, né? E essa absorção de água que a gente tem, esse escoamento, mesmo que ela não tenha, que ela não vá para uma cisterna, que não haja uma piscininha, que não vá haver um reuso dessa água que foi captada, né? A gente tem benefícios impressionantes. Então, às vezes criar um novo parque seja um passo muito grande para mim, por exemplo, que costumo que não atendo uma prefeitura, né? Mas para o meu cliente que vai construir um novo empreendimento, se numa reunião eu falar assim, você já pensou em colocar um telhado verde aqui? Ou num cliente residencial, na casa, vamos fazer um telhado verde na sua garagem? Eu acho que são alternativas que cabem na minha realidade, por exemplo, e eu tenho certeza que vocês conseguem também fazer isso na realidade de vocês. E a gente vai ter uma cidade melhor, não só pra gente, né? Não só, mas pensando no futuro também. Em relação aos sistemas, né? Existem muitos sistemas de telhado verde hoje, de caixinha, sem caixinha, o que vocês vão plantar, o que vocês não vão plantar. Eu gosto, eu mantenho aquela mesma ideia do telhado, do jardim vertical, em que eu escolhi o Green Ceramic. Para telhado verde, eu gosto de um sistema que é equivalente ao que já é feito hoje no jardim sobre laje, né? É muito comum hoje, em todo empreendimento, a gente tem jardim sobre laje no nível do térreo, onde a gente transforma essas lajes em jardins bonitos, completos, com piso, com vegetação, com flores, com árvores nativas, com qualquer coisa. Nessa situação, né, de térreo, é muito comum, não estou falando que é o ideal, estou falando que é muito comum, que é o uso da brita ou da argila com uma manta geotêxtil e mais terra. Então a brita e a argila, como é que eu transformo, né? Como é que a gente adapta esse sistema que é comum de ser feito para uma realidade que fica em cima, né? Mais difícil o acesso. Então a brita e a argila a gente troca, substitui por um gel composto drenante, em que um rolo de 60 metros quadrados cabe num elevador. Então a gente não tem essa história de carrinho com brita para cá, sobe no elevador, leva no saco. É muito mais fácil. Ai, mas é mais caro, Rafaela. É mais caro um pouco, mas só que a gente só tá... Quando você olha só o material. Quando você coloca o trabalho que você tem para o transporte, né? Às vezes você não consegue fazer esse transporte vertical com equipamento. Não é só um caminhão que vai descarregar ali. Você tem que colocar isso lá em cima. Então você tem que fazer isso com mão de obra, né? Com gente. E isso, quando a gente coloca no papel e estuda, o gel composto ele fica muito mais interessante, muito mais atrativo. Em relação à terra, isso é uma briga que os clientes não entendem, né? A gente tem que bater e ser muito firme quando a gente fala que fazer telhado verde com terra não dá. Além do peso ser muito maior, o que acontece é quando você tem uma pouca espessura de terra, vai acontecer isso. Ela vai compactar, essa água, né? Ela não vai infiltrar nesse solo. Então aqueles benefícios todos que a gente está falando, você vai
acabar criando problemas para o seu prédio e a vegetação não vai ficar bonita. Como é que uma raiz vai crescer nisso? Como é que uma planta vai se desenvolver nessa situação? Não tem como. Então a gente tem que bater na tecla e falar, não, a gente tem que usar um substrato de boa qualidade, a gente tem que usar um substrato que tenha uma capacidade de retenção alta, um substrato que seja de boa qualidade para ele não ter para que ele não se compacte, se pegue, você tem que ficar repondo esse material sempre. Eu trouxe esse exemplo aqui só para ilustrar para vocês o que eu falei que em São Paulo, né, essa necessidade que os clientes estão tendo quando eles estão fazendo edifícios. Essa cobertura essa foto foi no dia que finalizou o plantio, ela fica em cima do prédio, onde ninguém vê, ninguém acessa. O único jeito de você chegar aqui é através de uma escada daquelas de marinheiro, sabe? Que só vai chegar aí para fazer manutenção. Mas eles tiveram que colocar um telhado verde para cumprir algumas determinações que a prefeitura solicitou. Eu queria aproveitar a oportunidade de estar aqui falando com vocês e fazer um convite para vocês. Eu acredito muito que quanto mais se falar em telhados verdes, mais fácil vai ser da gente transformar isso em realidade. E eu queria que vocês, em um período de 1 ano, desenvolvessem um projeto e executassem esse projeto. Como eu já falei, né, atendendo sempre, respeitando sempre os clientes de vocês, né, as situações que vocês têm disponíveis. Então, Rafaela, se eu for falar numa cobertura num edifício, é uma coisa irreal para mim. Então tá, faz na portaria do seu prédio, na garagem da sua casa, na casinha do seu cachorro. No YouTube tem um monte de vídeo fazendo as coberturas de casinha de cachorro, é bem legal. E eu queria que vocês me mandassem os projetos que vocês fizeram, que vocês executarem, e quem sabe o ano que vem a gente não esteja aqui no segundo CONAP e a gente mostre um pouco desses projetos que foram criados e executados depois que vocês ouviram essas palestras. Para mim seria uma honra enorme contar com vocês e ter vocês também divulgando isso, fazendo isso uma grande corrente. A minha intenção é replicar um pouco daquilo que eu aprendi quando eu falei lá quando eu fiz aquele curso naquela organização dos Estados Unidos, que eles fazem isso, essa troca de experiência deles é muito rica e os resultados deles são muito além daquilo que a gente tem ainda aqui. Então fica esse convite para vocês, eu espero que vocês topem. E é um telhado de cada vez. Não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir transformar essa cidade de uma hora para outra. É cada um fazendo a gente vai conseguir fazer muitos. E os resultados vão ser benéficos para todo mundo. Nessa hora eu perguntaria, né, se vocês têm alguma dúvida, então eu vou falar para vocês se vocês quiserem saber alguma coisa. Às vezes eu deixei passar, é muito detalhezinho. Então se vocês tiverem alguma dúvida sobre telhado verde, sobre jardim vertical, e se vocês quiserem me mandar alguma pergunta, meu e-mail é fácil, é rafaela@rafaelanovais.com.br ou contato@paredesvivas.com.br. Posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder para todo mundo, tá bom? Obrigada!